Tudo bem com vocês? Meu nome é Paula Kondo, eu sou maquiadora e instrutora de maquiagem residente aqui no Japão e hoje eu tô aqui com mais um vídeo da nossa série Guia Básico Definitivo de Alta Maquiagem. É isso mesmo. Esse guia eu desenvolvi para você que tem dificuldade na hora de encontrar o produto que combina realmente com você. Então eu fiz vários vídeos curtos com dicas simples, fácil e prática para você aplicar aí no seu dia a dia. Então vamos lá? Hoje eu vou falar sobre base. É isso mesmo, eu adoro base, porque a base, como o nome já diz, é a base de tudo. Eu adoro quando eu aplico base no meu rosto e eu vou mostrar para você como escolher a base ideal para você. Primeiro, você tem que ficar atento a 3 pontos muito importantes. Primeiro é o tom, o segundo é a textura e o terceiro é acabamento. O tom seria um tom que combine com a sua pele, que fique natural e que principalmente ele fique harmônico aqui com o seu colo. Textura, qual tipo de textura você gostaria? Uma textura mais fluida, uma textura com mais cobertura? E o terceiro seria um acabamento. A gente tem 3 tipos de acabamento. Um acabamento mate, que é um acabamento que ele vai ficar um pouco mais seco. Segundo, a gente vai ter um acabamento mais natural, que ele não fica tão seco, mas também ele não fica iluminado. E o terceiro seria um efeito mais iluminado, mais glow, para quem gosta daquela pele com mais luminosidade. Então é muito importante você prestar atenção nesses 3 detalhes. Agora, eu selecionei 4 tipos de base. O mercado oferece uma infinidade de cores. E você pode sim misturar as bases até chegar no seu tom, não tem nenhum problema. Mas, como a gente está falando de praticidade para uma base exclusiva para você, então o ideal é você experimentar essa base em você. Então, o ideal é você escolher tons que sejam parecidos com a sua pele, ou que você acha que é parecido com a sua pele, o mais parecido possível. Então vamos lá, eu vou começar com essa base aqui, essa daqui é da Lancôme. Vou pegar um pouquinho da base aqui e vou deixar aqui na ordem pra gente não se perder. Então vamos lá. Ó, eu vou aplicar um pouquinho dessa base. Essa daqui é da L'Oréal. Vou pegar um pouquinho da base da L'Oréal. Com essa base aqui da Kate. Independente da marca, eu só tô mostrando aqui para vocês para vocês verem, mas não tem nenhum problema. Passa e deixa um pouquinho, não fica esfregando tanto. Aqui. E essa daqui é a Color Stay da Revlon. Então, coloquei um pouquinho aqui. Vou colocar um pouco aqui. E vou deixar um pouquinho. Quando você vai escolher a sua base, você tem que sempre olhar no tom do seu colo, tá? Sempre comparar aqui. Essa cor com a cor do seu colo, se elas estão, ó. Vou até olhar naquele espelho que aí vocês conseguem ver melhor aqui, tá? O mais amarelado, um pouquinho mais amarelado. Esse daqui é mais claro, esse daqui é mais escuro. E esse daqui, se vocês olharem bem, é bem parecido com o tom da minha pele. Caso você esteja bronzeada, então toma cuidado, ficar um tom parecido, porque não tem como você estar toda bronzeada e o rosto ficar super branco, porque naturalmente ele vai ser mais branco que o normal. Então você sempre fica atento, caso esteja um pouco mais bronzeado, você vai ter que deixar o tom da sua pele também um pouquinho mais bronzeado de acordo com o seu colo. Eu esperei uns minutinhos aqui, então você olha, ó, esse tom aqui, ele tá bem amarelado, não combina comigo. Deixa eu vir um pouquinho para trás para vocês verem meu colo. Esse segundo aqui, ele tá muito claro. Esse tá muito escuro, mas todos são tons que até dariam mais, que ficariam perceptíveis. Agora, esse tom aqui, olha, se eu subir um pouquinho aqui, ele praticamente, ele some aqui na minha pele, ó. Quando acontece isso, é que esse é o tom ideal, ó. Esse daqui, ó, ele fica mais escuro um pouquinho.
esse muitíssimo claro e esse muito amarelado. Então, o meu tom é esse tom aqui. E agora eu vou aplicar, eu vou retirar aqui e vou aplicar juntinho aqui com vocês para vocês verem a diferença e como fica natural quando você acerta no seu tom de pele. Você pode aplicar a sua base com um pincel kabuki, que ele vai polindo a sua pele, vai aplicando e vai polindo. Ele é muito prático, muito assim para você usar no dia a dia. Ele não gasta produto, porque o produto ele vai ficar aqui, ele só vai espalhar o produto na pele já dando acabamento. Se você quer uma maior cobertura, a gente tem esse pincel aqui, que é um pincel que a gente fala que é o língua de gato. Ele não puxa o produto, ele vai depositando o produto e ele vai deixar uma cobertura um pouco maior, tá? Você pode, só que ele não dá acabamento. Então você pode dar acabamento com os dedos ou com uma esponja. Outra opção é uma esponja de maquiagem. Essa daqui tá um pouquinho umedecida, hoje eu vou fazer com a esponja. Porque a esponja, ela dá o acabamento mais natural. Por quê? A esponja, ao mesmo tempo que ela aplica o produto, você vai dando batidinhas, ela vai aplicar o produto e vai chupar um pouquinho do produto. Então, ela vai deixar sempre uma camada mais fina. Ou você pode também usar um pincel e tá usando, fazendo acabamento com a esponja, que não tem nenhum problema. Vou usar a minha base, Color Stay. Eu sempre coloco aqui. Então, já vou dando dicas para vocês na hora da aplicação. Por exemplo, eu sempre coloco a base aqui, a quantidade que mais ou menos que dá para o meu rosto inteiro, ou um pouco menos. Se faltar, eu pego mais. Nunca aplique a base direto aqui no seu rosto, batizando aqui o seu rosto, e depois vem esfregando tanto com a esponja ou com o pincel. Por quê? Porque a base a gente tem que construir camadas. Então, se você coloca muito e depois espalha, não vai ficar uma aparência tão bonita. Ela vai ficar mais perceptível. Então, toma cuidado também na hora da aplicação. Outra coisa, atualmente as bases, elas vêm numa versão que a gente poderia dizer que elas são mais flexíveis. Flexíveis no sentido assim, você pode estar fazendo camadas. Se quer uma camada fina, você consegue. Se quer uma camada mais abertura, você também consegue. Então, você consegue construir camadas, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui. Eu sempre começo por essa região aqui, que é uma região um pouco maior, ó. Então, é onde eu consigo ver... e nunca faço de um lado de outro. Eu faço sempre um lado nessa região maior e vou descendo, ó. Toma cuidado com o cantinho aqui dos olhos, vou subindo. Aqui na testa eu começo do meio da testa pra lateral, pra raiz, ó. Sempre com batidinhas, até chegar à raiz do cabelo. Olha, pra ficar bem... E aí, eu vou ter certeza se está no meu tom ou não. Olha, quando você aplica a sua base, que parece que você não aplicou, essa é a base ideal para você. Eu gosto muito da sensação de quando eu estou passando a base. Parece que a base no tom certo, ela vai ajudar na sua aparência, ficar uma aparência mais natural, mais saudável, mais jovem, tudo de bom. Olhando daí, vou vir aqui para vocês, olha. Quando você olha, você não pode ver nenhuma marcação entre a sua base e o seu colo. Olha. Então, daria muito bem para você sair assim, ó, bem natural. E é claro que a maquiagem ela é um processo. Então, a gente tá na primeira fase ainda, fazendo a nossa pele. Olha. Então, é importante vocês ficarem atentos nessa naturalidade
para vocês conseguirem o tom ideal de vocês, a base ideal de vocês. Eu vou até falar minha cor aqui, que todo mundo pergunta. Essa daqui é a 180, só para vocês terem uma ideia. 180 Revlon Color Stay é uma base muito boa, tá bom? Independente da marca, você deve experimentar a sua base, comparar se fica natural mesmo. Sobre acabamentos. O que seria o acabamento da base que eu falei lá no começo? O acabamento é como fica a sua pele. Essa base, ela tem um acabamento mais para natural. Ela não é seca e ela também não tem tanta luminosidade. Ó, ela tem um acabamento natural. Eu gosto bastante desse tipo de acabamento, porque eu gosto dessa luminosidade da pele. Eu acho que isso deixa a pele mais jovem, então eu gosto bastante, particularmente. Porém, se você mora numa região muito quente, é ideal que você escolha uma base que tenha um acabamento mate. Para peles maduras, o ideal é uma base com acabamento acetinado, que ele tenha mais luminosidade. Então é só prestar atenção qual o tipo de acabamento, qual o tipo de textura e testar o tom da sua base na sua pele para você acertar o tom ideal da sua pele, ok? Então é isso. Se você gostou da dica, dá um joinha aí para mim. Encontro vocês na próxima semana com mais um vídeo da nossa série do nosso guia básico definitivo de automaquiagem. Obrigada e um beijo para vocês.